Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vinda, bem-vindo ao canal Ideias Soltas ao Vento. Meu nome é José Benito, sou professor de História, criei esse espaço como lugar para a gente fazer o debate sobre algumas ideias, análises, provocações que eu faço aqui. Como um espaço de debate, mais importante para mim é a sua opinião. Ao final do vídeo, se você tiver algo a criticar, acrescentar, não deixe de fazê-lo nos comentários, eu respondo a todos. Peço também que você não deixe de curtir o vídeo, apertar o polegar para cima, dar seu like. Você pode fazer isso agora, se ao final do vídeo você não gostar, você desaperta ou aperta para baixo, mas isso ajuda na visibilidade. E se você acompanha aqui os debates semanais que a gente faz, mais ou menos semanais, sobre temas como o Estado brasileiro, reforma administrativa com muitos dados, avaliação do governo, não deixe de se inscrever no canal, aperte em inscrever-se, vai estar lá inscrito, ativou o sininho, você recebe as notificações toda vez que a gente lançar um vídeo novo. Bom, a ideia é fazer hoje um vídeo rápido, sempre prometo isso, mas vou tentar, e não editado, sobre um problema, um espectro que ronda o Brasil, que é a questão do comunismo, né? Diferente dessa frase que foi dita por Marx lá e Engels no Manifesto Comunista, o espectro que rondava a Europa era do real comunismo, a esperança de mudança. Aqui no Brasil não. É um fantasma que é colocado na frente das pessoas e que as pessoas reproduzem sem entender. Qualquer pessoa que tem uma visão diferente do governo, uma visão minimamente de maior cuidado social, é apontada como comunista e como inimigo do governo. Então se criou um fantasma que tem muito pouco de verdade. A ideia desse vídeo é ajudar minimamente com algumas questões sobre o que de fato é o comunismo, o que de fato é mentira. É claro que eu não vou fazer um vídeo longo, o comunismo é uma teoria extremamente complexa, com várias vertentes, mas eu vou dar algumas questões aqui para vocês verem que a maioria dos xingamentos aos comunistas são indevidos e a gente não deve jogar na lama uma tentativa de interpretação da sociedade que é extremamente válida, inclusive para fazer, se não for por mais nada, a crítica da sociedade onde a gente vive hoje, que é cheia de injustiças, cheia de desigualdades, e o combate à desigualdade é a base da verdadeira ideia comunista. Antes de mais nada, eu quero dizer que eu me considero, e sempre falo isso nos meus vídeos, eu sou uma pessoa de esquerda, então é óbvio que eu tenho uma simpatia, apesar de também ter críticas a essas ideologias de esquerda, tanto comunismo quanto anarquismo. Conheço, leio bastante sobre os temas, acredito também que na prática existem dificuldades claras para colocar o mundo ideal, mas dificuldades claras que existem em qualquer ideologia. Ninguém pode dizer que a gente vive num sistema capitalista que está aí há bastante tempo, há mais de 200 anos, se você considerar pela lógica da Revolução Industrial, um pouco antes pela lógica da Revolução Francesa, e alguém vai me dizer que esse sistema dá certo e funciona de mil maravilhas. O grande problema é você considerar sistemas de interpretação e de organização humana como religiões. E o capitalismo tem sido muito eficiente nisso, né? Ele se apresenta como uma religião inatacável e agora parece que, voltando ao que havia na década de 30 e 40, ele encontrou aí o seu inimigo, o seu demônio, no comunismo, que virou um xingamento para tudo que é contra qualquer crítica que se faça ao governo atual, ao sistema atual. Então a gente vai tentar limpar esse terreno, separar um pouco do mito e da realidade, né? Bom, primeiro dizer que me assusta muito ver na cabeça, na mente, nas falas de pessoas jovens, uma ideia de comunismo que eu vi muito na minha mãe. Por que me assusta? Porque minha mãe é uma octogenária, quase nonagenária. Ela foi criada na Espanha da década de 30 e 40, que era uma ditadura de direita, de Franco, a ditadura franquista, e ali sim era apresentada uma visão dos comunistas, por conta da Espanha ter tido uma guerra civil, onde um governo de esquerda anarco-comunista ter comandado por breve tempo, mas logo sofreu a reação militar do franquismo e dos nazistas, seus aliados, enfim. Essa galera, quando assume o poder, demoniza, como está acontecendo hoje, o comunismo. E aí minha mãe tinha uma ideia de comunista que a minha mãe, aos 80 anos, aprendeu que era mentira, que era propaganda. E me assusta quando eu vejo jovens de 20, 30, até 40 anos não terem aprendido o que a minha mãe já aprendeu. Mas que se dizia para minha mãe, que a minha mãe, uma campesina, uma agricultora de uma família que tinha, não havia latifúndio na região da minha mãe na Espanha, mas que tinha um terreno menor que esse quarto aqui para plantar batata, que os comunistas viriam, acabariam com qualquer liberdade de opinião, que esse terreno seria dividido por 5, e a casa da minha mãe, o casebre da minha mãe, teria mais, sei lá, eles iam colocar 5, 10 famílias ali dentro, e as pessoas, 3 famílias no quarto, 5 no banheiro. Essa é uma ideia muito doida, e parece que essa ideia está renascendo, né? O comunismo sendo apresentado como uma ideia de poder, onde você não tem
nenhuma liberdade de pensamento, liberdade de ação, em que tudo é imposto pelo partido único, pelo Estado, em que o empreendedorismo salvador não é incentivado, em que as pessoas vão ter seus bens divididos, coletivizados, enfim. Então vamos por partes. A primeira coisa é entender alguns conceitos básicos. Eu não vou me aprofundar, como eu disse, mas acho que alguns conceitos básicos têm que ser colocados. Né? Primeiro, a noção de liberdade. O capitalismo ele adora se vender como o sistema da liberdade. Né? Todos têm liberdade de opinião, todos têm liberdade política, e a gente precisa discutir, antes de começar a discutir o comunismo, que tipo de liberdade é essa. O capitalismo, perdão, se ele te dá a liberdade, a opinião, ele te dá a liberdade de ação, essa liberdade é limitada pela própria condição financeira, econômica das pessoas. A igualdade, a liberdade com igualdade, está lá nos ideais da Revolução Francesa, é igualdade para quem? Somos todos iguais? Apesar da lei ser para todos, ela é aplicada igualmente para todos? E a liberdade, eu tenho a mesma liberdade que um cara, um milionário, eu tenho a liberdade de ir e vir? Eu posso ir para qualquer lugar? Se eu moro numa comunidade, eu posso chegar a qualquer hora dentro da minha casa? Se eu elejo o meu representante nesse modelo democrático burguês capitalista, o meu deputado vai atender meus interesses? Ou vai atender mais os interesses daquele cara que financiou sua campanha? Quem tem perdido direito ao longo dos anos? Não é o povo? Você vota no deputado e ele vota contra a sua aposentadoria, ele vota contra seus direitos trabalhistas, ele vota na privatização do seu hospital. Então, essa lógica de que a liberdade é meio complicado. Isso não é uma defesa dos governos autoritários comunistas que existiram na época, por exemplo, da União Soviética, ou do modelo autoritário soviético. O modelo comunista autoritário soviético foi criticado por muitos comunistas, de dentro e de fora da União Soviética. Rosa Luxemburgo criticava muito, uma famosa pensadora e comunista alemã. E, além dela, muitos outros. Otto Ruhle, que também era outro pensador e comunista alemão. Gramsci, grande pensador italiano. Todo mundo tinha medo dessa questão, né, desse receio de que o partido único se tornasse uma esfera de poder que silenciava e limitava a liberdade de ação dos trabalhadores. Mas essa galera, apesar da crítica ao partido, também criticava ao cerceamento aos direitos, cerceamento ao acesso à comida, a condições mínimas de vida que um sistema capitalista totalmente desregulado, um liberalismo total do laissez-faire, também gerava. O trabalhador não é livre no capitalismo, como também não é livre em qualquer ditadura, seja ela de direita ou de esquerda. Ele tem limitações. Então, essas limitações aconteciam no comunismo socialista da União Soviética, e a crítica também era feita no campo socialista, no campo comunista. Outra coisa que se diz nessa lógica da liberdade, eles defendem a ditadura do proletariado. Eu vou trabalhar esse conceito e um outro. Né? Ditadura do proletariado, para quem é comunista, é uma fase para se chegar à ideia de liberdade plena. Os comunistas, e aqui eu posso colocar dentro de um bloco amplo todas as teorias comunistas com as suas diferenças, né? Mas, em tese, todas elas, dos anarquistas aos comunistas, acreditavam que o Estado, as estruturas de governo, na maneira como elas estão articuladas hoje, elas são feitas para dar poder a um determinado grupo, a burguesia. E me desculpe, nada do que a gente viveu nos últimos 250 anos desmente esse fato. O governo existe para proteger alguns, a polícia existe, a cara armada do governo, para proteger alguns. Então, todo o movimento, o mais amplo leque do movimento comunista, ou seja, que acredita mesmo na igualdade das pessoas, na igualdade de direitos, na igualdade à vida digna, porque é isso que defendem com diferenças aqui e ali, essa galera acredita que a solução final é pelo fim do Estado, pelo fim do governo, na maneira como ele está articulado hoje. Tem gente que acredita em soluções mais radicais, como os anarquistas, tem gente que acredita aí numa lógica de governo um pouco melhor não, mas um pouco mais estruturado, digamos assim, no que se refere às relações de poder. Então todo mundo acredita que o Estado tem que ser superado, porque o Estado aqui, considerado a estrutura de governo atual, a máquina física do poder, do jeito que ela está estruturada, não é para dar conta. Os comunistas dizem que a ditadura do proletariado era uma fase. O problema é que a gente tem esse nome ditadura, que é um nome muito duro. Né? Parece que alguém vai mandar você.
mandar você não tem liberdade, essa questão da falta de liberdade. Mas a ditadura do proletariado, quando você lê a galera, e eu não estou aqui dizendo que é certo ou errado, mas quando você lê a galera que pensa nela, seja do Marx, seja Lenin, essa galera toda, a ditadura do proletariado é uma fase da transição chamado comunismo, onde os únicos que não teriam voz é a chamada grande burguesia, os donos dos meios de produção, das grandes fontes de riqueza. Porque o que se dizia? Essa galera é inimiga da população. Vivemos uma eterna luta de classes entre quem não tem e quem tem. Se o Estado está montado para atender quem tem, o momento da mudança passa por eu afastar essas pessoas do jogo político. Não vai haver igualdade. É preciso haver uma ditadura, um comando dos trabalhadores, onde essas pessoas estejam excluídas. Sim, alguém pode dizer, pô, mas essa é uma solução radical, é uma solução violenta. Qualquer sistema para se impor pensa na lógica da violência, seja política, infelizmente seja física. A Revolução Francesa, que foi uma revolução liberal, burguesa, capitalista, teve violência. E aí a ditadura do proletariado, aí você tem gente que pensa das diferentes maneiras, mas seria essa exclusão. Então é uma ditadura muito mais para quem tem do que para quem não tem. E aí se criou a lenda de que necessariamente o comunismo é uma ditadura de poucos que comandam. Não, a ideia não é essa. A ideia final é você ter mecanismos diferentes ao que a gente tem hoje, para que cada pessoa que trabalhe, cada pessoa que contribua para a riqueza do país tenha, de fato, a liberdade de ser ouvida e exerça a igualdade, no sentido de que não vai haver mais ricos e pobres no que se refere a tratamentos desiguais da estrutura de poder. Serão todos iguais a partir de mecanismos novos que têm que ser criados. Ah, Benito, isso é uma utopia. Sim, todas as avaliações políticas, todas as tentativas de organização da sociedade partem de utopia. O capitalismo também parte das suas utopias. Você dizer que há o egoísmo de uns, né, fazendo com que a competição ocorra, o egoísmo de cada um, fazendo com que a competição ocorra, faz com que essa competição entre egoísmos gere uma vida melhor para todo mundo, necessariamente melhor, ou seja, a livre concorrência vai levar a uma vida melhor a todas as pessoas, já se provou uma utopia não comprovável, com problemas que foram apontados pelos próprios pensadores liberais. Adam Smith, por exemplo, ele tinha a noção de que a ideologia dele, a ideologia liberal, tinha um problema que era a excessiva possibilidade de concentração de renda e poder na mão de poucos grupos, os monopólios, oligopólios, e isso acabaria com a lógica da livre concorrência. E aqui uma janela é muito interessante, que essa galera que pensava diferente se respeitava. Adam Smith é anterior a Marx, eles não foram contemporâneos. Mas Marx, que é o grande teórico do comunismo, lê Adam Smith, respeita intelectualmente o debate, discorda frontalmente, mas há um respeito intelectual. E eu acho que o respeito intelectual às ideias é a primeira coisa que se perde quando você acha que um lado é Deus e o outro é demônio. Mas voltando. Então, o que se tende é uma lógica de igualdade. A ditadura do proletariado seria uma parte em que todos novos mecanismos seriam criados e onde o poder econômico valesse menos. Outra besteira que se diz, você é comunista porque você tem um iPhone. Nenhum comunista é contra os bens que são produzidos, muito pelo contrário. O comunismo não é uma ideologia da pobreza. Sejamos todos pobres e dividamos a pobreza. É uma ideologia que trabalha com a lógica de que é preciso dividir de maneira correta a riqueza. E o principal dono da riqueza deve ser aquele que a produz, que é o trabalhador e a trabalhadora. Então achar que você gosta de... só o capitalismo produz riqueza, só o capitalismo te dá o direito a ter acesso a um bem pelo seu trabalho? Não. Segundo a lógica comunista, é o seu trabalho que lhe dá acesso aos bens produzidos pelo sistema produtivo, pelos meios de produção. Então não é um capitalista, o dono da fábrica, o dono do terreno, o dono da loja, que tem que ficar com toda a riqueza, que essa riqueza deve ser dividida igualitariamente por aqueles que trabalham. Há um ideário que é bastante comum aos comunistas, que é a cada um de acordo com sua necessidade, de cada um de acordo com sua capacidade. É difícil, como é que eu vou igualar quanto cada um tem que ter, qual é o meu direito quanto trabalhador?
né, na minha atividade econômica produtiva e qual é o meu direito enquanto consumidor. Existe um alemão que faz um debate muito bom sobre isso, um pensador alemão também do início do século XX, chamado Karl Korsch, que ele fala isso. Todo trabalhador, ele é trabalhador por uma parte, consumidor de outra. Então, para dizer que o comunismo tinha problemas, mas não é essa coisa de produzir pobreza. Outra coisa é a divisão, a imposição de cima para baixo da liberdade, da ideia de que você tem que ter, a minha casa vai ser dividida por 5 ou não. Essa não é a ideia. A ideia é que você socialize os meios de produção. E existem situações que você vai ter que pensar para baixo. Uma coisa que é claro para qualquer comunista é que você não pode ter um latifúndio, uma fazenda improdutiva, com centenas de famílias sendo obrigadas a se submeter ao poder do dono daquela fazenda, e essa terra tem que ser dividida e trabalhada coletivamente. Outra coisa, o que fazer com o pequeno agricultor? O que fazer com o pequeno lojista? O que fazer com... Essas questões são discussões cotidianas do comunismo, inclusive do comunismo soviético, quando ele tentou ser implantado. Então acho que as pessoas precisam ler mais, esse vídeo está meio longo. O comunismo, como eu disse aqui, não necessariamente é a implementação da ditadura do partido, o foi na União Soviética, mas não necessariamente o é. Não é isso que se prega, que um partido controle a vida, todos os efeitos da vida, muito pelo contrário. A ditadura do proletariado e as fases posteriores é a ideia de que os trabalhadores precisam ser mais ouvidos e a lógica representativa que a gente tem na sociedade burguesa não dá conta. Então, o comunismo, em teoria, não defende menos democracia, ele defende mais democracia. Ah, Benito, mas é a União Soviética, os Estados... Isso é outra coisa. Eu não estou discutindo prática, estou discutindo o que é essa coisa que as pessoas xingam sem saber. Então, o comunismo, ele defende maior democracia, defende a divisão dos meios de produção, e meio de produção não é seu iPhone, meu claro, não é seu Palio Weekend, não é isso. Meio de produção são os instrumentos geradores de riqueza, defende a divisão da riqueza, e defender a riqueza não é o dinheiro que você tem no banco, pelo amor de Deus. Como eu falei aqui, é defender que os trabalhadores e trabalhadoras que produzem tenham de acordo com suas necessidades. É uma visão mais humanista, é tentar desconstruir uma lógica que a gente está naturalizando, de que é muito importante, se eu trabalho eu ganho, quem não trabalha morra de fome. É uma visão que eu acho, a visão à esquerda, e aí contemplando não só o comunismo, uma visão que parte de uma ideia de igualdade muito mais real que a igualdade burguesa. A igualdade burguesa trabalha com uma lógica de igualdade mentirosa de oportunidades, em que quem aproveita as oportunidades, é isso que te vende, vai ter uma vida melhor, e quem não aproveita tem uma vida pior. Ora, a gente sabe que não é isso. Não há igualdade de oportunidades entre um menino negro, uma menina negra de favela e um garoto rico que nasce no Leblon. Não há igualdade de oportunidades, aqui para citar os anarquistas, numa sociedade onde você tem o direito à herança. E Bakunin, que é um grande pensador anarquista, queria discutir o direito à herança. Ele dizia que a herança são os mortos comandando a vida dos ricos. As ideias comunistas chocam porque elas querem rediscutir a lógica da riqueza. E a gente tem sido muito egoísta. O problema é qual o tamanho do nosso egoísmo. A gente odeia o comunismo pelo que ele de fato é, ou por aquilo que ele nos faz lembrar, que nós somos egoístas, que estamos cada vez mais preocupados com as nossas vidas e dos nossos, enquanto a gente quer que os outros se lasquem. Essa é a grande questão. O quanto do xingamento no comunismo não é uma tentativa da gente manter fechadinho o nosso egoísmo. O Titanic está afundando e a gente quer o nosso pedaço de tábua. E se a gente puder empurrar o Jack para debaixo do mar, como no filme, é o que a gente está fazendo. Cada vez que eu xingo comunismo, comunista quer acabar com a minha vida, eu estou achando que a minha vida se resume a um pedaço de tábua no naufrágio e que qualquer pessoa que esteja morrendo afogado, congelado, quer tomar meu pedaço de tábua. Enquanto, na verdade, existe um puta barco onde só meia dúzia estão desfrutando de tudo, enquanto a gente está no mar revolto do naufrágio da sociedade como a gente conhece. Então vamos parar de xingar, comunismo é isso, comunismo é aquilo, vamos ler, vamos entender. Eu não estou dizendo, não necessariamente você precisa virar comunista, eu não sou comunista, como eu disse no começo do vídeo, mas a gente precisa entender para parar de ter a nossa mente controlada por algumas ideias que só dão conta do nosso egoísmo, que só dão conta da nossa dificuldade de pensar a realidade, porque pensar é difícil, pensar dói, e se eu tenho inimigo para jogar todas as culpas nele e não ter que pensar, isso é maravilhoso.